Professor, bom dia, né? Aqui é o Bernardo e eu queria te fazer uma pergunta. Porque, assim, é, eu lembro que é, eu lembro que os países europeus eles são tanto quanto referência, países desenvolvidos são tanto quanto referência na área de desenvolvimento de energia sustentável. Qual, por exemplo, se eu não me engano, a Alemanha ela é referência na placa de energia solar. Você tem o consumo de carros elétricos e híbridos na Europa como o maior mercado consumidor. Você tem a Tesla nos Estados Unidos que tem desenvolvido carros de alta tecnologia que são 100% elétricos. E no Brasil você não vê esse cenário avançando muito. É uma tecnologia muito cara de você importar, que não é todo mundo que tem acesso. Você tem o mercado um tanto quanto fechado a essas novas práticas, essa nova tendência. Aos poucos, os carros híbridos, por exemplo, têm chegado no cenário nacional. Mesma coisa valendo para placas de energia solar e tudo mais. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que a gente precisa fazer para que esse mercado ele ele consiga se consolidar no Brasil como um todo, e o que a gente pode fazer para que a gente não dependa dessa tecnologia externa. O que o Brasil pode fazer para ser autossustentável e não depender também dessas tecnologias importadas? Pergunta muito interessante. Então, o que acontece com a questão da matriz energética brasileira? Por incrível que pareça, o uso de fontes renováveis no mundo ainda consegue ser menor que do Brasil. Apesar dos exemplos dados aí por você, no mundo a gente tem em torno de 15% de uso de energias renováveis. E no Brasil a gente tem mais de 40%. Isso por quê? Porque o Brasil é um país privilegiado, né, em termos continentais, em termos climáticos, a posição do Brasil, um país tropical. O Brasil tem tudo isso a seu favor, a seu favor. E só para você ter uma ideia aqui, o uso de fontes não renováveis no mundo é 86%, no Brasil é 56,5%. Mas o que acontece? O Brasil, historicamente, ele nunca teve essa preocupação de diversificar a sua matriz energética. Hoje, a questão da energia solar e da energia eólica, ela vem aumentando, mas ela é muito tímida ainda no Brasil, né? Nós tivemos aqui o apagão em 2001, provocada por uma crise hídrica, é muito parecida, né, com a crise que nós estamos passando aqui em 2021, né, que hoje a gente tem os níveis dos reservatórios baixos, né, dos últimos 91 anos a gente tem uma escassez hídrica que gera essa situação. Mas por quê? Porque nós somos dependentes da matriz hidroelétrica, né, de transformar a energia mecânica da água em energia elétrica. E a gente não diversificou a nossa matriz energética. De 2001, aí entra uma questão de planejamento estratégico. A gente não tem essa preocupação de planejamento estratégico. O Brasil tem uma disponibilidade solar imensa, o Brasil tem uma disponibilidade de biomassa imensa, o Brasil tem uma disponibilidade em algumas regiões de energia de eólica imensa, e o Brasil hoje importa 5% da sua energia. Então, o que acontece hoje não é culpa, a gente não pode falar que é uma questão só ambiental. Tem a questão ambiental? Tem a questão ambiental, né? Porque nos últimos anos nós tivemos índice os índices pluviométricos no Brasil aqui foram muito baixos, mas tem uma questão também de dependência dessa matriz energética baseada na hidroeletricidade. A gente precisa diversificar a nossa matriz energética, né? Segundo os especialistas, até o ano de 2030, eles colocam 30 por 30. 30% da nossa matriz energética tem que estar apoiada na energia solar e na energia eólica. E a gente hoje no Brasil, a gente é muito dependente ainda. E lembrando também que a energia hidroelétrica, apesar da água ser uma energia renovável, ela gera impactos ambientais gigantescos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, porque você tem que deslocar comunidades, você impacta determinadas florestas, né? Porque tem que ficar submersas, então você acaba ali também com vários ecossistemas. E só que hoje o governo está querendo sobretaxar a energia solar, cara. Então fica mais inviável ainda. E por mais
interessante que a energia solar seja, ela ainda é inviável para o consumidor. As pessoas querem ter placas fotovoltaicas, mas ainda é um processo caro. Você tem que colocar um inversor, você tem que colocar, você tem que pagar a empresa. Então, o governo ele deveria investir nessas fontes, mas aí entra uma questão mesmo de falta de planejamento. Por quê? Porque você, para ter um retorno disso, é um retorno a médio e longo prazo, não é? E hoje um dos principais problemas que a gente fala hoje de um possível apagão em 2021, mas nós tivemos depois do apagão que nós tivemos em 2001, nós tivemos vários blackouts. Nós tivemos apagão em 2002, 2007, 2009, 2013. E esses apagões são gerados por quê? Por problemas nas linhas de transmissão, né? Geralmente as áreas que geram energia, regiões que geram energia, elas estão distantes dessas regiões que são consumidoras de energia. Então você deveria investir mais nessas linhas de transmissão. Geralmente é problema de queimadas, né? Nós já tivemos aqui problemas de queimadas nas estações, em turbinas. Então a gente fica muito refém e parece que nesses 20 anos todos os governos, né? Eu lembro que o apagão em 2001 foi no governo Fernando Henrique Cardoso, e isso tem como impacto um problema na economia. Isso tem um impacto também no empobrecimento da população, né? No último ano, a conta de energia subiu 20%. E o que o governo faz hoje? Ele manda você tomar banho frio, cara. Como assim? Ele manda você não usar elevador. Quer dizer, ele não combateu, ele já sabia que nós passaríamos por um problema de crise energética. Então é muito fácil, cara. Para que a gente vai tomar banho frio? Para a gente iluminar as mansões dos políticos, né? As piscinas dos políticos. Então, a gente tem que cobrar mesmo, né? Desse governo e dos outros governos também que não diversificaram a nossa matriz energética. Então, eu digo para vocês que o problema energético do Brasil não é um problema ambiental. É um problema, sim, também, posso até dizer ambiental, político e um problema estrutural. É um problema estrutural, é um problema que não vem de agora. Então agora a gente fica com medidas paliativas, o governo mandando você diminuir, por exemplo, eu lembro em 2001, né, eles orientavam a gente a usar a lâmpada LED, mas o que consome mesmo é o chuveiro, não é a lâmpada, você pode até desligar, fazer uma energia e tudo. Então a gente tem que pensar nisso, né? O que esse governo atual fez? Ele acabou com o horário de verão. Independente da polêmica do horário de verão, se nós tivéssemos hoje o horário de verão, amenizaria, atenuaria um pouco essa questão energética. Então, o Brasil ele tem uma matriz energética muito diversificada, nenhum outro país do mundo tem essa energia como nós temos, né? Mas o Brasil depende, infelizmente, quase 70% da energia hidráulica, né? Uma parte é de energia fóssil, o óleo, né? O carvão, que é uma energia poluente, e hoje a nossa conta de luz ela está mais cara, justamente porque o Brasil vem adotando também, acionando a energia termoelétrica. Isso aí é um retrocesso. A gente utiliza muito pouco a biomassa e a gente hoje está importando energia também, da energia mesmo de Itaipu, que é uma usina binacional, né? O bom disso tudo também, né? O Brasil tem mais, eu acho que de 140 usinas hidroelétricas, que a gente vem investindo também em PCHs, em pequenas centrais hidroelétricas, né? Que geram um impacto ambiental muito menor. E lembrando também que o uso da energia nuclear no Brasil também é ínfima, é 1%. Né? E é uma energia que, apesar de todo o medo por causa do risco, né, de ser uma energia nuclear, ela é muito menos impactante que a energia hidráulica. Então, hoje, você falou a questão do carro. É difícil você ter um carro elétrico, ele é muito caro. Os produtos que têm um apelo ambiental são muito caros. Se você hoje vai comprar um produto orgânico, ele ainda é muito inviável do ponto de vista de você consumir esse produto. Né? A gente precisa popularizar isso mais. E aí entra a ação do Estado, entra a ação do poder público, de fazer parcerias com as empresas para que as pessoas tenham mais acesso. Então, por exemplo, hoje, numa casa, não me lembro agora, mas para você colocar umas 14, 16 placas,
fotovoltaicas, não fica menos de R$16.000. Isso para você ter um retorno financeiro daqui a 4, 5 anos. Então isso acaba inviabilizando muito a adoção de práticas sustentáveis. Às vezes as pessoas têm até interesse em desenvolver isso, mas às vezes as pessoas não têm condições, né? Por que muitas pessoas utilizam transporte individual? Por exemplo, moto cresceu muito nos últimos anos. Porque o transporte coletivo também é de baixa qualidade, o que é oferecido à nossa população, né? Tanto que eu falei para vocês que os negros, os pobres, eles ficaram muito mais vulneráveis na pandemia que a população mais abastada, né? Porque essa população mais pobre, ela ficou muito mais propensa, e é tudo muito movido pelo capital. Eu vejo assim, se o sujeito ele tem uma birosca, uma mercearia, ele tinha que fechar a sua mercearia e aquilo ali era a sobrevivência dele. Mas os grandes mercados, que são grandes geradores aqui em Juiz de Fora, inclusive de resíduos, eles tiveram suas portas abertas, eles não fecharam. Então quer dizer que ali também não tinha perigo, que ali tinha todo um cuidado? Lógico que não. Então a gente ainda está sempre apoiado nessa lógica capitalista. E falta-nos, falta na visão dos nossos governantes, diversificar essa matriz energética. Né? Em muitos países da Europa, a gente sempre coloca também que a Europa é exemplo, mas eles utilizam também carvão, utilizam fontes, porque eles também não têm muito nuclear, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem meios para fazer isso. O que precisa ocorrer mesmo é uma vontade política e uma para a gente diversificar a nossa matriz energética.